Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha Dezembro Laranja e a importância da prevenção do câncer de pele. Esse é o tipo de câncer que mais mata pessoas no mundo. Comoção e homenagens marcaram o velório do jogador Arthur Maia em Maceió. O jogador estava entre as vítimas do voo da Chapecoense. A gente vai falar também sobre a catarata, uma doença que, ao contrário do que muitos pensam, não atinge apenas as pessoas mais velhas. A cada ano são registrados cerca de 135 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Essa modalidade da doença equivale a 1/4 do total geral de diagnósticos de câncer no país. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Outro dado também preocupa: o câncer de pele é o tipo que mais mata pessoas no mundo. Por isso, a prevenção é muito importante. Isso é o que a campanha Dezembro Laranja, lançada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, vem alertar. Comigo no estúdio, a médica dermatologista Sâmia Diegues. Olha, um dado muito expressivo esse, né? E assusta, né? Ele é apresentado de certa forma, porque nós somos um país tropical e o sol aqui incide 99,9% do ano, né? Sim, é verdade. O câncer de pele ele é o mais prevalente, essa incidência ela é crescente a cada ano que passa, né? Por conta de sermos um país tropical, a radiação ultravioleta ela é muito importante. Hoje em dia também, além da radiação ultravioleta, já vem sendo estudado a radiação, a luz visível e a radiação infravermelha, né? Que não são fontes somente da luz solar, como radiação fluorescente, que seriam outros fatores menos importantes. Mas a gente tem que realmente se preocupar com a radiação ultravioleta, que é emitida do sol, né? E que está presente no nosso país e principalmente aqui no nosso estado o ano inteiro, né? Então, a gente tem sol de janeiro a janeiro, em todas os períodos do dia também, não se preocupar somente com aquele sol do meio-dia, porque em outros períodos do dia também, né, a partir das 9 da manhã, já tem uma radiação ultravioleta, que é a UVB, que é considerada a mais preocupante em relação ao câncer de pele. E seria um exagero as pessoas utilizarem os protetores a partir da hora que saem de manhã e ficar renovando o dia inteiro? O recomendado é que o protetor solar seja aplicado pela manhã, assim que a pessoa vai sair de casa ou vai ter uma exposição, não somente exposição intencional de praia, piscina, mas uma exposição do dia a dia, de trabalho, transporte até o trabalho. E essa média de reaplicação deve ser a cada 3 horas até aproximadamente às 16 horas, que é o período em que ainda existe um nível de radiação ultravioleta importante. Então, pelo menos no início da manhã, no final da manhã ou no horário de almoço, naquele período que as pessoas param para almoçar, e no início ou no meio da tarde, dependendo da exposição, da atividade do dia a dia, reaplicar esse protetor solar. Então, o que tem acontecido? O índice de incidência aumentou, né? O tratamento e a profilaxia, bem como as campanhas, elas são mais exaustivas. O que mudou? O sol está mais próximo? Também tem a questão da camada de ozônio. Eu acho que a detecção também está mais precoce e mais importante. Antigamente, muitas feridas não eram diagnosticadas no início como câncer de pele, somente aqueles casos avançados ou não eram notificados. Então, hoje em dia, a população tem mais essa conscientização. Mas a incidência realmente aumentou por conta do aumento realmente da radiação e por conta da detecção mais precoce. Os dados estatísticos, a subnotificação, né, a participação da área médica no controle. Acho que tudo isso a gente passou a achar importante, né? Sim, principalmente você vê em áreas rurais. As pessoas, né, nas áreas rurais, o principal fator, a principal atividade é a atividade rural, né, nos campos. Então, imagine quantas pessoas daquela não têm acesso a um dermatologista nessas regiões, sofrem radiação ultravioleta, as pessoas que trabalham no campo, né, sofrem esse dano, que é um dano cumulativo, a radiação solar. Não existe só o dano naquele período em que você começa a tomar sol, né, mas é um dano desde a infância, né, um dano cumulativo. 80% da radiação ultravioleta, do dano solar pela radiação ultravioleta, ele ocorre da infância até os 18 anos de vida, 80%. Então, com 40 anos, você pode desenvolver um câncer de pele e você fala, mas hoje eu não tomo sol, minha atividade é no escritório. Mas e a radiação que você tomou até os 18 anos? Ela está ali no seu DNA celular, está causando mutações e numa idade mais avançada, você pode desenvolver esse câncer de pele. Muitas doenças, as pessoas colocam a culpa ou a responsabilidade quase
pelo dia a dia, o nosso dia a dia, essa exposição ao sol, mas principalmente a alimentação, hormônios, transgêneros, isso afeta também e contribui para o câncer de pele? Hoje já se sabe que uma alimentação saudável é preventiva para praticamente todos os tipos de doença, né? Principalmente aqueles alimentos hoje que a gente conhece que têm poderes antioxidantes, né? Como as frutas, hoje em dia é muito estudado semente de uva, né? Tomate, tem vários alimentos que têm um poder antioxidante. Mas a alimentação saudável, ela previne não só vários tipos de câncer, como várias doenças de uma maneira geral. Mas em relação ao câncer de pele, a principal arma, né, generalizando todos os tipos de câncer, a principal arma é a fotoproteção. Doutora, como é que a gente pode diagnosticar o câncer? Como é que o ferimento de um é diferente do outro? Como é que a gente pode dizer, não, isso aqui é câncer, só no exame, lá no consultório? Não, pode ser feito autoexame. O câncer de pele é subdividido em 3 principais grupos, né? Que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são os cânceres não melanoma, e o melanoma, que é o mais agressivo, mas que é o menos frequente. Então, o autoexame ele pode ser feito, todas aquelas lesões pigmentadas, são chamadas as pintas ou sinais, que vêm mudando de aspecto, que tinham um aspecto, mas que vem crescendo, ficando diferente, principalmente diferente das outras, devem ser preocupantes, e que para a relação a melanoma e em relação a carcinoma basocelular e espinocelular, são lesões principalmente em áreas expostas ao sol, então face, mãos, colo, né, pescoço, essas regiões expostas que não cicatrizam, feridas que não cicatrizam. Então você tem aquela feridinha ali, acha que é uma feridinha, uma infecção, mas vai passando os dias, as semanas, os meses, e aquela ferida sangra, às vezes só com o toque da toalha ela vai sangrar e não cicatriza. Então essas lesões são lesões que o paciente deve se preocupar e deve procurar um dermatologista aí sim para o diagnóstico clínico, que muitas vezes já é suficiente, ou quando necessário uma biópsia para confirmar esse diagnóstico clínico. Quando uma vez instalado, diagnosticado, é preciso ter muitos cuidados, não é? O desenvolvimento dessa doença depende de quê? O desenvolvimento depende da questão genética, então pessoas que têm na história familiar alguém com câncer de pele, principalmente melanoma, são os pacientes que devem mais se preocupar. Pessoas que têm múltiplos névoos, que a gente chama névoos displásicos, que são aqueles sinais, aquelas pintinhas escuras, né, que podem aparecer na região do dorso, também devem se preocupar. E pessoas que tiveram uma radiação, um índice de radiação acumulada durante a vida, que trabalharam em área rural ou têm uma atividade esportiva ou de trabalho com uma exposição solar importante, são as pessoas que mais devem se preocupar. O avanço da medicina, ele satisfaz a necessidade de hoje? Sim, hoje em dia o diagnóstico clínico é o principal em relação ao câncer de pele, mas o dermatologista pode lançar mão de outros métodos, como por exemplo a dermatoscopia, que a gente usa uma lupa de aumento, que pode ser até 10 ou 40 vezes de aumento, para poder ampliar essa lesão, e a gente consegue ver características que não são vistas a olho nu. E o histopatológico, ele é o exame confirmatório, então a gente tira um pedaço daquela lesão ou a lesão inteira, quando passível, encaminha ao patologista e na grande maioria dos casos é dado um diagnóstico de certeza para poder ser planejado esse tratamento de acordo com o tipo e também o tempo do diagnóstico, né, o avançar da lesão. E o tratamento a partir do diagnóstico, novas drogas? Existem sim, né? Isso vai variar muito de acordo com o tipo de câncer. Muitos são cirúrgicos, né? Se for uma lesão pequena, passível de ser cirúrgica, ela é retirada muitas vezes até no consultório. O melanoma já é um câncer mais agressivo, então hoje existem drogas muito recentes, né? Um avanço muito grande no tratamento do melanoma, que são os imunoterápicos, né? Existe a quimioterapia convencional, existe hoje os imunobiológicos, a imunoterapia, que é um avanço muito grande para aqueles casos de melanoma disseminado, onde já existem metástases, que não é passível de cirurgia, mas que pode ter um controle mais eficaz dessa doença. Às vezes a cura, né, ou uma remissão prolongada. A senhora falou da genética, que é muito importante, né, que é a passagem dos dados genéticos dos pacientes, mas existem características importantes que prevalecem mais no diagnóstico dessa doença. Qual o perfil do paciente que ele deve ser mais atencioso com relação a essa exposição ao sol?
Para os cânceres de pele não melanoma, que seriam o basocelular e o espinocelular, são pacientes de pele clara, né? Que a gente chama fototipos baixos, fototipo 1 ou 2, que são pacientes que têm uma pele clara, descendentes de europeus, cabelos claros e olhos claros. Para o câncer de pele não melanoma, essa regra já não é muito válida, né? Então, pacientes negros também podem ter melanoma, até casos agressivos de melanoma. Então, as pessoas de pele clara de uma maneira geral e aquelas pessoas que tiveram um dano cumulativo de sol, né? Uma exposição solar intensa, principalmente na infância e na juventude, na idade adulta jovem, são aquelas que a gente deve mais se preocupar. E os albinos, mais ainda? Sim, os albinos ele não têm a proteção, né, mais importante que é a melanina, então eles são pacientes extremamente suscetíveis a lesões pelo sol de uma maneira geral, né, até a queimaduras, mas principalmente ao câncer de pele. Como é que deve ser feita a prevenção? Desde o nascimento? Crianças a partir de 6 meses de vida já são liberadas para uso de fotoprotetor. Então, bebês, na verdade, a partir dos 6 meses já é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que essas crianças já podem começar a usar protetor solar nas suas atividades de dia a dia, nos passeios, né, nas atividades às vezes esportivas das crianças, desde que recomendados por um dermatologista. Então, não pode ser qualquer protetor solar. Então, no dia a dia, as crianças indo para a escola, né, e bebês a partir de 6 meses já podem usar o protetor. E no dia a dia, todas as pessoas devem incorporar o hábito de usar. O protetor ideal deve ser prescrito por um dermatologista, porque isso vai variar de acordo com o tipo de pele, se é uma pele mais clara, né? De uma maneira geral, a gente recomenda um fotoprotetor com um FPS acima de 30, mas tem outros fatores aí que influem e deve ocorrer essa reaplicação. Então, pelo menos 3 vezes ao dia, a reaplicação nas atividades rotineiras. Nas atividades esportivas ou de lazer, né, de praia, piscina, essa aplicação ela deve ser até mais encurtada por conta do banho e do suor excessivo. A rede de atendimento, né, de SUS ou a rede privada, ela dá a resposta necessária ao paciente? A rede pública ela deve contar, né, com postos de atendimento que sejam necessários para pelo menos um diagnóstico e um tratamento eficaz, né? A gente sabe que na nossa realidade isso muitas vezes não funciona porque a demanda é muito grande, daí a campanha de prevenção ao câncer de pele para poder drenar, né, chamar a atenção dessas pessoas e conseguir voluntários que naquele momento, naquela campanha consigam atender e diagnosticar um maior número de casos. E a rede privada, nos consultórios de uma maneira geral, qualquer dermatologista bem informado, ele é apto a diagnosticar e tratar a grande parte dos cânceres de pele. Conversamos com Sâmia Diegues, ela é dermatologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Depois do intervalo, eu converso com o oftalmologista Homero Costa sobre a catarata. Vamos saber de que forma a doença se desenvolve e como é o tratamento.